Fala, amigo vascaíno, mais um giro de notícias aí do Gigante da Colina, aqui pelo canal Falando de Vasco, onde a gente vai estar abordando aí as notícias que aconteceram essa semana, com as questões aí dos jogadores que entraram, sobretudo o Payet, e também com as questões dos jogadores que estão de saída e os possíveis jogadores que estão de saída. Isso e muito mais aqui para você no canal Falando de Vasco, logo após a vinheta. Fala, amigo vascaíno, Lucas Gabriel aqui com você, falando de Vasco. E para você que está chegando agora no canal, eu aproveito para pedir que, por gentileza, amigo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também deixe o seu comentário, porque eu gostaria muito de saber o que você está achando do atual momento do Vascão, desse momento aí de saída aí da zona de rebaixamento e do trabalho que a 777 Partners está prestando aí para o Gigante da Colina, tá bom? Também aproveita, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha aí com seus amigos e familiares e junto nós vamos crescer rumo aí aos primeiros 1000 inscritos do canal Falando de Vasco. Bom, antes de falar aqui as notícias do Vascão, eu gostaria muito de compartilhar uma coisa com vocês, que é essa camisa aqui do Vascão, do Gigante da Colina, feita aqui para o nosso grupo de WhatsApp dos vascaínos da ilha, aqui em Paranaguá, Paraná, litoral aqui do Paraná, né? Aqui na Ilha dos Valadares. Olha que bacana, rapaziada. Modéstia à parte, eu tô como designer aí pra rapaziada, e a gente tá se movimentando, né? Sabe que a família aqui, a torcida aqui, o sentimento não para, né, rapaziada? Aí essa camisa chegou, recente agora, a camisa nova aí do Gigante da Colina, homenagem ao aniversário do Vasco aí, homenagem aos 125 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama, está aqui o nosso imponente almirante. Essa, rapaziada, é a segunda camisa, porque a gente já fez a primeira camisa que a gente fez foi em homenagem ao Roberto Dinamite, logo após aí a passagem dele, né, que Deus o tenha. Realmente o ídolo da torcida vascaína, né, merecia essa homenagem. Então nossa primeira camisa foi aí homenageando o Roberto Dinamite. E agora a segunda, que eu tive o prazer de receber ainda hoje aí pelo meu grande amigo Oscar Barbosa, foi essa daqui do Almirante, tá bom, rapaziada? Caso vocês queiram aí as camisas dos vascaínos da ilha, não tem nada a ver aqui diretamente com o canal Falando de Vasco, mas eu decidi aqui, né, tocou aqui no meu coração de compartilhar com vocês. Se vocês quiserem aqui uma camisa dessa, um modelo desse, entre em contato aí que a gente vai estar aí agilizando, vendo os valores, tudo, e também frete aí, para que vocês também tenham uma camisa dessa, porque realmente é uma camisa muito bacana, muito top. Bom, e aproveitar aqui, deixando o meu jabazinho, caso você, amigo vascaíno, precise de um design para sua camisa, ou para sua rede social, ou para o seu material aí de divulgação, entre em contato comigo, porque atualmente eu sou designer gráfico, web designer, inclusive eu tenho até o meu negócio, aí, Resolu Digital Intelligence, tá aí no Instagram. Vou colocar para vocês aqui na descrição o Instagram da @Digital Intelligence, aí vocês entram em contato lá e a gente desenvolve, beleza? Vamos agora de notícias, falar aqui a respeito do Gigante da Colina, que teve aí essa semana seu aniversário de 125 anos aí do Clube de Regatas Vasco da Gama. Simplesmente a história mais bonita do futebol mundial, rapaziada. Um clube aí que abriu as portas para negros, operários, as pessoas de classe baixa, as pessoas que precisavam aí de inclusão, precisavam estar aí junto, jogando o bom e velho futebol. Então fica aqui o meu agradecimento e os meus parabéns ao clube tão amado e tão respeitado que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Seguindo aqui as notícias, rapaziada, eu vou falar para vocês aqui direto dos portais confiáveis, tá? Para você aí que não tem tempo de ficar procurando sites, eu procuro aqui para vocês com maior carinho, com maior amor, porque assim, falar de Vasco para mim é uma coisa muito bacana, é uma coisa que me deixa muito feliz e eu gosto de compartilhar isso com quem gosta também do clube, com quem é torcedor ou simpatizante. Vamos começar aqui, rapaziada, falando sobre, claro, né, falando sobre o Payet. O Payet aqui que, segundo o portal do GE, foi regularizado na CBF, mas vai cumprir suspensão contra o Palmeiras. E aqui eles explicam um pouquinho mais a respeito. O Vasco conseguiu escrever Payet a tempo do jogo contra o Palmeiras neste domingo às 6h30 no Allianz Parque. O nome do camisa 10 apareceu no bid da CBF nesta sexta-feira, mas mesmo assim ele ainda não fará a sua estreia
pelo clube. Isso porque o meia precisa cumprir ainda um jogo de suspensão por um episódio de agressão na França. A estreia do Payet, portanto, vai ficar para o dia 3 de setembro contra o Bahia em Salvador. O clube fez realmente uma força-tarefa para conseguir regularizar o jogador. Por ser europeu, o processo de inscrição de Payet é mais demorado do que o de jogadores sul-americanos. Mas com a notificação da Federação Francesa sobre a suspensão do meia, o Vasco correu para que ele cumprisse a pena já no domingo diante do Palmeiras. O Payet foi suspenso por 3 jogos na época em que defendia o Olympique de Marselha, por acertar um tapa, um tapa em um auxiliar do Lens, em confronto da 34ª rodada do campeonato francês. Ele já cumpriu aí 2 partidas e terá que ficar de fora de mais uma. Dessa vez será pelo futebol brasileiro. Como a gente sabe, o Payet é um jogador muito bom, muito talentoso, mas a gente sabe que é um jogador também bem polêmico, né, rapaziada? É um jogador aí que teve as suas passagens marcadas pelo seu desempenho em campo, por ser um grande atleta, por ser realmente um craque de bola, mas ele também aí tem os seus momentos aí que acaba, infelizmente, errando também, né? Acaba aí esquentando a cabeça, e aí, né, a gente sabe já como é que funciona. Bom, seguindo de notícias aqui, rapaziada, é uma notícia assim que eu considero muito importante, é a saída aí do Carvajal. Carvajal, que é um jogador que veio do Santos para reforçar aí o Clube de Regatas Vasco da Gama, mas que no meu ponto de vista é uma contratação que não fez menor sentido, tá? Isso é o meu ponto de vista, tá, rapaziada? De repente, se vocês gostaram, tá tudo bem. Mas para mim, o Carvajal no Vasco não fez menor sentido. E aqui, seguindo mesmo pelo Portal GE, ele conta aqui que o Vasco anuncia a saída de Carvajal. O Vasco anunciou ainda nesta sexta-feira a saída de Gabriel Carvajal, pouco aproveitado por Ramon Dias. O argentino recebeu a proposta do Puebla, do México, e foi liberado. O time mexicano, inclusive, anunciou o acordo com o ex-vascaíno. Carvajal estava emprestado pelo Santos até dezembro, no entanto, o Vasco entrou em acordo com o clube paulista e liberou o atleta para jogar no México. Contratado em abril, Carvajal disputou apenas 6 jogos pelo Vasco e não fez gol nenhum. O último jogo foi na derrota para o Corinthians, quando ele falhou em um dos gols da equipe paulista. O argentino segue o mesmo caminho de Rainer Cruz, que é outro jogador contratado por empréstimo junto ao Santos e que não deu certo aí no Vasco, não deu certo no Gigante da Colina e, portanto, foi liberado após receber a proposta do futebol búlgaro, assim como agora o Carvajal recebeu a proposta do time mexicano. Bom, rapaziada, agora eu vou falar aqui sobre uma notícia a respeito do nosso CEO vascaíno aí, o Lúcio Barbosa. Segundo ainda o Portal GE, o Lúcio Barbosa é considerado aqui um apaziguador. Lúcio Barbosa veste a camisa do Vasco, prega união e agrada como CEO. Como já se esperava, né? É uma postura diferente que ele tem, levando em consideração o CEO anterior, que era o Luiz Melo. É um CEO vascaíno, né? Não é o CEO flamenguista como era antes. E é um cara assim que dá pra ver que ele tá lutando pelos direitos do clube, que tá indo pra cima, que tá se posicionando, né? Que tá se esclarecendo e que tá vindo aí falar, abrindo espaço para a torcida e também abrindo espaço para a imprensa. Continuando aqui a matéria do Portal GE, há um mês a 77 Partners comunicava a saída de Luiz Melo da SAF do Vasco. No mesmo dia, teve início a transição de comando em reunião no Rio de Janeiro, que teve a confirmação aí de Lúcio Barbosa como CEO interino. Desde então, algumas coisas mudaram. Com um perfil discreto e apaziguador, Lúcio Barbosa conseguiu em pouco tempo o que então parecia tão distante: a união entre todos os setores do Vasco. A gestão da SAF vive realmente um momento de mais proximidade do clube associativo e também do futebol. Um caso emblemático, na próxima semana será comemorado em São Januário o Dia dos Funcionários do Vasco. Até então, SAF e clube fariam eventos diferentes. Após a chegada de Lúcio Barbosa, ficou combinado que ocorrerá uma celebração conjunta para todos. No fim do ano passado, por exemplo, houve aí confraternizações de fim de ano distintas, o que gerou um mal-estar entre os colaboradores. Lúcio tem um perfil discreto e falou publicamente em raros momentos durante os 30 dias no comando da SAF. Um deles foi na celebração de 125 anos do Vasco, na sede náutica, na segunda-feira, quando ao lado da cúpula do clube associativo pediu união entre todos os vascaínos. Aqui uma fala do CEO vascaíno Lúcio Barbosa diz o seguinte, que a gente estava do lado certo e vamos continuar. Com muito orgulho a gente toma frente dessa missão, mas a gente não consegue sozinho, só consegue se estiver com os vascaínos unidos. Bom, rapaziada, como você pode ver, não esperava menos, realmente é um cara com uma postura diferenciada, é um cara que entendeu aonde ele tá, né, o clube que ele tá, é um cara que é vascaíno desde criança, ele mesmo contou ali nas entrevistas passadas
que ele frequentava a Barreira, então esse sentimento vascaíno realmente é verdadeiro, né, rapaziada? Quando a pessoa não é vascaína, ela simplesmente deixa de ser ali, ela não estava ali no meio, mas quando ela é vascaína de verdade, o sentimento não para, rapaziada, e ele está transmitindo isso, está representando muito bem, no meu ponto de vista, a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. E aqui, rapaziada, segundo o portal Vasco Notícias, né, apurado aqui no portal Vasco Notícias, Lucas Piton estaria na mira do Lens da França. O lateral esquerdo do Vasco da Gama, Lucas Piton, tem despertado interesse de clubes da Europa com desempenho nesta temporada. O lateral esquerdo Lucas Piton pode estar de saída do Vasco, segundo o site Fut Mercato, né, eles apuraram aí no site Fut Mercato. O Lens da França está de olho no jogador cruzmaltino e pode fazer uma proposta pelo defensor nos próximos dias. Lucas Piton é um de 3 nomes monitorados pelo clube francês para ser um possível reforço. Além dele, o português Ulisses Garcia, do Young Boys, da Suíça, e o também brasileiro Iago, ex-internacional, e que atualmente defende o Augsburg da Alemanha. Apesar do interesse, o Lens ainda não realizou nenhuma proposta oficial por Lucas Piton. O lateral esquerdo tem contrato com o Vasco até 2026. E caso o clube francês queira fazer uma proposta pelo jogador, uma compensação financeira generosa deve ser pedida pelo cruzmaltino. Lucas Piton chegou no Vasco nesta temporada, quando foi comprado do Corinthians por cerca de 16,6 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Desde então, é titular da equipe e vem de boas atuações nas últimas partidas, sendo o jogador com mais cruzamentos certos no Campeonato Brasileiro pelo clube de São Januário. O jogador de 22 anos disputou 30 partidas, marcou 1 gol e deu 5 assistências. Bom, rapaziada, como você pode ver aí, caso o Lucas Piton saia, para mim vai ser uma grande perca. Para mim não é uma coisa que tenha coerência com relação ao atual momento do Vasco, porque a gente tá carente dos laterais, né? A gente já não tem um lateral direito ali efetivo, tá tendo uma rodagem, e o nosso lateral esquerdo é o mais garantido dentre as laterais. E tirar um jogador desse calibre, que está prestando realmente um bom serviço para o Vasco no atual momento, o Vasco que precisa dos serviços dele, para vendê-lo, para garantir caixa, não faz sentido. Eu acredito que esse suposto interesse do Lens possa acabar sendo dissipado aí pela recusa do Clube de Regatas Vasco da Gama e logo nos próximos dias. Agora vamos de escalação aqui do Vasco, pois Capasso e Maicon estão disputando a vaga de Léo aí, né, como relacionados para o jogo contra o Palmeiras e relacionados ali na posição da zaga. Ao que tudo indica, essa deve ser a única mudança no time para o jogo contra o Palmeiras neste domingo. O Vasco deve ter apenas uma mudança para enfrentar o Palmeiras neste domingo às 18h30 no Allianz Parque. Suspenso, Léo sai do time e 2 jogadores disputam uma vaga na defesa, Capasso e Maicon. O argentino já foi titular com o Ramon Dias contra o Corinthians e entrou nos minutos finais do jogo contra o Bragantino. Capasso ganha pontos porque já atuou pelo lado esquerdo da defesa em seu antigo clube, o Atlético Tucumã, onde se destacou nas últimas temporadas. Mas Maicon também está no páreo. O zagueiro de 34 anos está retomando espaço internamente e foi escolhido pelo treinador para entrar no segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro, né, o jogo que o Vasco venceu o Galo no Maracanã por 1-0. No último domingo, na ocasião, o Capasso ficou de banco. As outras opções para a vaga de Léo eram Zé Vitor, Miranda e Pumita Rodrigues, com Robson Bambu voltando para a zaga. Mas esses jogadores ficaram para trás na disputa. Miranda sequer foi relacionado, assim como o atacante Figueiredo, que por opção de Ramon Dias não viaja para São Paulo. Do meio para frente, a tendência é que o time seja o mesmo da vitória sobre o Galo, com o Serginho mantido no ataque, no lugar de Luca Aureliano, que deve começar no banco. Principal reforço da temporada, Payet foi inscrito pelo Vasco, mas terá que cumprir um jogo de suspensão por uma punição da Federação Francesa e, portanto, não estará em campo aí na partida contra o Palmeiras em São Paulo. Aqui, os jogadores oficialmente relacionados pelo Clube de Regatas Vasco da Gama são os seguintes jogadores: Alex Teixeira, Barros, Capasso, Gabriel Peck, Galarza, Ivan, Jair, Léo Jardim, Luca Aureliano, Lucas Piton, Maicon, Marlon Gomes, Medel, Paulinho, Praxedes, Puma Rodrigues, Robson, Rossi, Sebastian, Serginho, Verrete, Zé Gabriel,
e Zé Vitor. Então é isso aí, rapaziada. O Vasco vai enfrentar aí o Palmeiras, que é um adversário muito difícil, adversário que está aí em segundo lugar na tabela do Brasileirão, é um time que está aí disputando Libertadores, e a gente vai ficar aí na torcida para que o Vasco tenha um melhor desempenho e para que ele saia com a vitória aí diante do Palmeiras. Eu acredito muito na vitória porque o Vasco realmente está mudado, a gente está com um treinador ali firme, um treinador que tem um trabalho muito profissional, e o filho dele também mostrou que é muito competente e que sabe o que está fazendo. E também a relação ali dos atletas com a comissão técnica, com os profissionais que estão ali responsáveis pela guinada do Vasco, para que o Vasco saia dessa situação, todos estão alinhados, e eu acredito muito, rapaziada, na vitória do Vasco aí, acredito no placar de 2-1 aí pro Vasco, diante do Palmeiras, lá no Allianz Parque. E para você que ficou até o final, já é inscrito, já deixou seu like, tá deixando seu comentário, compartilhando aí pra rapaziada as informações aqui verídicas do canal Falando de Vasco, fica aqui o meu forte abraço, que Deus abençoe você neste final de semana e que nós possamos aí, ao fim desse final de semana, ao fim de domingo, estar aqui com um sorriso lindo, aberto, pela vitória do Gigante da Colina. Um abraço, fui!